Fiz minha esposa pensar que eu estava traindo ela, mas não estava. Nunca traí, e tudo fazia parte do plano. Inscreva-se no canal Reddit no YouTube e ative o sino para receber notificações. Esta será uma história dividida em duas partes, já que os eventos que se seguem se estendem de final de 2019 até a semana passada. Minha futura ex-esposa foi minha namorada do ensino médio. Começamos a namorar quando tínhamos apenas 17 anos. Ambos temos 45 anos agora, e estamos juntos desde então. Ela é a única mulher com quem já estive em toda a minha vida. Casamos 5 anos depois, aos 22, logo após a faculdade. Um ano depois, tivemos nosso primeiro de 2 filhos, ambos rapazes, de 22 e 17 anos. 23 anos que eu dei a ela, construí uma casa para ela, trabalhei muito para dar a ela a vida que ela queria. Claro, tivemos momentos difíceis, mas que casamento não tem? Mesmo nos piores momentos, encontramos uma maneira de superar e sair melhores, o que tornou a descoberta de seu caso ainda mais chocante. Voltando a março de 2020, quando comecei a sentir que algo não estava certo. Por cerca de 2 meses antes, estávamos em uma maré baixa. Eu estava me recuperando de uma cirurgia reconstrutiva no joelho. Eu rompi o ligamento cruzado anterior no outono de 2019, mas ainda estava com movimento limitado na época. Eu tinha apenas cerca de 55 graus de movimento no meu joelho. Isso teve um impacto em muitas coisas em casa. Eu estava de licença por acidente de trabalho, pois tinha me machucado no trabalho e não conseguia realizar minhas tarefas domésticas habituais. Muitas coisas ficaram acumuladas. Meus filhos faziam o que podiam, mas tarefas que só eu era capaz de fazer tiveram que ser adiadas, ou minha esposa precisava fazê-las, o que a desagradava. As coisas também estagnaram no quarto entre nós. Já havia diminuído antes do meu ferimento, mas no estado em que eu estava na época, parou completamente. Durante esses meses, ela, que chamarei de Sui, passou mais tempo saindo com colegas de trabalho após o trabalho. Entre novembro de 2019 e março de 2020, isso era algo comum para ela. Naturalmente, eu não desconfiava de nada. Em 23 anos com ela, nunca tive motivo para me preocupar ou desconfiar dela. Ela tem as amigas dela, eu tenho os meus, e temos amigos em comum. Eu saía com meus amigos o tempo todo, e não havia problema. Foi por volta de janeiro deste ano que notei algo estranho. Sui começou a ficar notavelmente distante de mim. Claro, estávamos em uma maré baixa, mas ela nunca me negou afeto até aquele ponto. Os abraços e beijos usuais que ela me dava pararam. O telefone dela sempre esteve em sua mão, muito antes de minha suspeita crescer, mas ela sempre compartilhava e me mostrava coisas que descobria na web, como ideias de faça você mesmo e receitas no Pinterest, memes e todo tipo de coisa. Mas ela agora estava sendo guardiã com o telefone, até suas interações comigo se tornaram mais cortantes, como se não estivesse nem aí. Estamos agora em março, a pandemia chegou, e Nova York está trancada. Nossas carreiras escolhidas são consideradas essenciais, então nenhum de nós precisa trabalhar em casa. Eu havia sido liberado recentemente para voltar ao trabalho após 5 meses afastado, e estava ansioso para voltar depois de passar 5 meses sentado reabilitando meu joelho e não podendo fazer atividades físicas, o que me deixou maluco. Para contextualizar, eu gosto de atividades físicas. Sou um ávido praticante de artes marciais e costumo ir à academia 4 dias por semana, além de todos os projetos em casa que fiz. Dentro de 1 ou 2 semanas de bloqueio, minha futura ex-esposa me avisa que ela terá que começar a fazer horas extras novamente. Não pensei nada disso por causa da área dela. Eu estava sob a impressão de que seria em dias alternados, mas não, era todos os dias, e não apenas por 1 hora ou 2. Ela voltava para casa 3 horas ou mais depois, ia direto para o chuveiro, passava um pouco de tempo comigo e com nosso filho de 17 anos, pois o de 22 anos mora com a namorada do outro lado da cidade, e depois ia para a cama. À medida que conseguia me apoiar melhor no meu joelho, começamos a ficar íntimos novamente, mas, como você provavelmente pode imaginar, ela não estava mental ou emocionalmente presente, o que eu percebi rapidamente. Então, no início de abril, a imagem começou a ficar mais clara para mim.
Todos os sinais indicavam que ela estava tendo um caso. Foi quando decidi que precisava de respostas. Eu examinei a internet em busca de sinais de infidelidade em um parceiro, e certamente ela estava basicamente marcando todas as caixas desses comportamentos. Então, minha pesquisa avançou para como encontrar provas. Comecei com as redes sociais dela, olhando as entradas no Facebook por meses. Eram basicamente fotos usuais de nós e nossos filhos, fotos com os amigos dela, e mais do que algumas fotos de noites dela com colegas de trabalho. Nessas fotos, havia um cara recorrente, e ele estava desconfortavelmente próximo a ela em todas essas fotos, o braço em volta do ombro dela ou a mão na parte inferior das costas, algo muito próximo para um cara que eu nunca havia conhecido pessoalmente. Isso deixou um gosto amargo na minha boca, mas isso não foi o pior. A pior parte foi que, aparentemente, esse cara é um amigo dela no Facebook e a segue no Instagram. Então, fui procurar a conta dele no Facebook, e adivinhe? Eu estava bloqueado. Por que diabos eu estava bloqueado para ver a conta dele no Facebook, mas ele é amigo dela no Facebook? Sim, agora estou no modo detetive do Batman. Naquele ponto, nem estava tentando negar. Eu sabia que ela estava me traindo com esse cara. Minha missão era descobrir por quanto tempo, e ao longo de abril e maio, foi o que fiz. Você sabe, eu nunca tinha ideia da quantidade de informações que você poderia obter de registros de mensagens de texto e e-mails até então. Tínhamos um plano de celular familiar, e consegui obter muitos dados. O histórico de dados dela indicava que os 2 números mais frequentes com os quais ela interagia de outubro de 2019 a abril de 2020 eram o da minha mãe e um número que eu nunca tinha visto antes. Dei um palpite selvagem de quem era esse número. Uma verificação rápida no Google, e eu confirmei que era o cara das fotos que me bloqueou no Facebook. Vamos chamá-lo de talarico, porque é isso que ele é. Muitas de suas mensagens e textos eram desconexos, o que significava que ela estava apagando muitos deles. Eu sabia que ela estava me traindo com esse cara, mas nada nos dados podia servir como uma prova inegável. Eu precisava de mais evidências. É nesse ponto que eu conto ao meu melhor amigo, Oz, o que eu tinha encontrado. Ele me perguntou se eu a confrontei com o que eu tinha, e eu disse não porque senti que não era o suficiente. Foi quando ele me falou sobre um aplicativo que eu poderia baixar para aparentemente espionar as comunicações dela em tempo real. Não direi o nome, pois não conheço as regras sobre isso aqui. Eu o instalei, sincronizei com meu plano de dados e esperei. Dentro de dias, finalmente vi uma conversa de texto entre os dois, falando sobre o quanto se divertiram na noite anterior e fazendo planos para fazer novamente no fim de semana. Bum, soco no estômago. Dizer que eu estava completamente arrasado era um eufemismo. Acho que esse momento conta como meu dia D, e nos 2 dias seguintes eu estava simplesmente quebrado. Eu me afastava ativamente dela nesses 2 dias imediatamente após o dia D, e ela notavelmente ficava abalada. Ela tentou me consolar e perguntar o que estava errado, mas eu desconversava e saía. Eu nem conseguia olhar para ela, essa mulher para quem eu dei 23 anos da minha vida, a quem dei tudo o que podia e mais como marido, e ela saiu do nosso casamento por um cara apenas 5 anos mais velho que nosso filho mais velho. No 3º dia, eu nem estava mais triste, estava irritado. Contatei o Oz para informá-lo que minha suspeita estava confirmada, e ele me perguntou se eu a tinha confrontado. Minha resposta foi não, e eu disse a ele que queria vingança. Eu não queria apenas me divorciar dela, eu queria destruí-la. Eu queria deixar a vida dela em frangalhos e arruiná-la. Isso levaria tempo, então eu elaborei o plano. Nas minhas leituras e pesquisas sobre infidelidade, vi uma frase que mexeu comigo: o inimigo da infidelidade é a imprevisibilidade ou algo assim. Isso seria a base do meu plano. Eu faria da vida dela um inferno enquanto planejava secretamente minha estratégia de saída. Agora estamos no início de junho, e ainda tenho o aplicativo instalado. Praticamente todas as noites, estou reunindo o máximo de dados possível, vendo as mensagens deles de um lado para o outro. Eles estão falando como se fosse um relacionamento completo, trocando mensagens românticas bobas, imagens um do outro, todo o pacote. Naquele ponto, eu parei de olhar para qualquer coisa disso.
Eu estava apenas coletando informações e catalogando em meu servidor privado. Enquanto isso, comecei a fazer coisas fora do comum. Comecei a sair a qualquer hora, chegava em casa ainda mais tarde do que ela, e na presença dela, eu estava no meu telefone muito mais do que o normal. Quando ela perguntava, "O que você está fazendo?", eu simplesmente dizia, "Apenas coisas", e guardava meu telefone. Também mudei minhas informações de login em tudo, para que ela não pudesse acessar minhas coisas. Vale ressaltar que, durante todo o nosso casamento, nunca escondemos nada um do outro. Mas por volta do início do que eu presumo ser o início do caso dela, ela mudou a senha no Facebook, bem como no telefone, afirmando que ela teve que fazer isso por causa das violações de segurança nos últimos meses. Uma cobertura muito boa para esconder seu caso do marido. Informei-os sobre meu plano, também como contei à minha irmã mais velha e a mais 2 dos meus amigos mais próximos sobre o que estava acontecendo. Essas são pessoas em quem confio minha vida, e as fiz jurar segredo. Para contexto, Oz e eu somos amigos desde a infância, e os outros amigos, Joe e Nina, conhecemos desde o ensino médio. Faço uma nota sobre Nina, ela entra na história mais adiante. Chegamos a julho, e minha futura ex-esposa está em modo total de paranoia. Ela está me enviando mensagens e me ligando o tempo todo, perguntando se vou estar em casa quando ela chegar, quando vou voltar para casa, perguntando o que estou fazendo. Consigo ver a semente plantada na cabeça dela no mês anterior começando a brotar, especialmente em sua comunicação com o talarico. Ela está confidenciando a ele sobre suas dúvidas e confusões, dizendo a ele que estou ficando frio e distante. Na interação com o talarico, ela sugere que talvez eles devam parar de se encontrar em nossa casa porque ela não tem ideia se eu vou aparecer, confirmando que sim, ela teve esse cara na minha casa. Talarico pergunta a ela especificamente nessa comunicação se ela está preocupada com a possibilidade de eu estar traindo ela, o que na verdade a deixou furiosa. Eu nem consigo começar a descrever o nível de alegria e risos que tive ao ler essa troca. Minha esposa me traindo e argumentando com seu parceiro de caso se está irritada porque seu marido pode estar traindo ela. Oh, a ironia! Agora, tenha em mente que eu não estou me envolvendo com ninguém quando saio. Normalmente, estou na casa de Oz ou Joey, tomando algumas cervejas, assistindo lutas e passando tempo com meus irmãos ou na casa da minha irmã mais velha, convivendo com ela e meu cunhado, que é como um irmão mais velho para mim. Minha irmã tem 52 anos e o marido dela tem 58. Ela tinha contado a ele sobre a infidelidade da minha futura ex-esposa, mas não sobre meu plano. Não podia arriscar, já que ele é um pouco tagarela. Bem, avancemos agora para outubro, quando as coisas realmente se intensificam. Eu estive no meu falso caso por 3 meses agora, e Sue está muito ciente de que estou me afastando ativamente dela. Desde o dia em que iniciei meu plano até o dia em que ela me confrontou em 20 de outubro de 2020, eu nem sequer a toquei, nenhum abraço, nenhum beijo, nenhuma iniciativa de intimidade, nada. Não que ela precisasse disso, ela ainda estava com o talarico, seja na casa dele ou em motéis. Então, naquela tarde, ela me liga no trabalho, o que antes não era raro, mas certamente não acontecia há um tempo, e me pede para ir direto para casa depois do trabalho dizendo que tinha algo importante para me contar. Não vou mentir para vocês, eu acreditava que ela ia confessar sobre a infidelidade, mas é claro que ela não fez. Em vez disso, chego em casa e ela me pergunta se estou infeliz com ela. A absoluta audácia. Ela cita o fato de eu estar passando tempo demais fora de casa, de não mostrar mais afeto e de nossa vida no quarto ter morrido completamente. Ela me diz que está preocupada que eu a esteja afastando porque ressenti a maneira como ela me tratou nos últimos meses quando eu estava reabilitando meu joelho, e aí veio a piada final, ela perguntou se eu estava traindo ela. Pessoal, eu caí no chão rindo histericamente, e quando digo histericamente, quero dizer histérico de gás do riso do Coringa. Superficialmente, parecia para ela que eu estava rindo da ideia de ser infiel, mas na verdade eu estava rindo da pura ironia do que estava acontecendo diante dos meus olhos. Eu estava chorando, batendo no chão em uma histeria completa por bons 2 minutos antes de me recompor o suficiente para responder. Eu me levanto, me ajeito, dou um beijo no topo da cabeça dela e sigo em frente para me acomodar para a noite.
Mais tarde naquela noite, enquanto estou em meu escritório, decido que, dada a brevidade do que aconteceu, queria ver o que ela estava contando para ele. Então, ligo o aplicativo e, claro, eles estão realmente trocando mensagens em tempo real. Ela diz ao talarico que acha que eu estou atraindo. Disse que me perguntou, e que eu literalmente ri na cara dela. Que eu caí no chão e ri por uns 5 minutos. Bem, não foram 5 minutos, obviamente, ela nem se importa mais com o que eu sinto. Ela disse que não sabe como ou porquê, mas que eu me fui da vida dela. E que ela sabe que me perdeu. Isso é karma, eu sei. O sorriso que eu tinha no rosto lendo isso deve ter se assemelhado ao gato da Alice no País das Maravilhas. Ela estava quebrada. Talarico tentou consolá-la, dizendo que se eu me importasse o suficiente com ela, ela não teria vindo até ele para dar a ela o que eu não estava dando, mas o tom de suas respostas me dizia que ela estava duvidando agora. Ela teve a audácia de sair do nosso casamento porque eu não conseguia cumprir meu papel como marido devido a uma lesão legítima e manteve o caso por praticamente um ano inteiro, mas a ideia de me perder para outra mulher foi o suficiente para fazê-la vacilar. Que fraca! Agora, durante tudo isso, eu também estava executando a segunda parte do meu plano para a vingança, colocando todos os meus assuntos financeiros em ordem. Em setembro, me encontrei com um advogado de família para começar o processo de divórcio com a montanha de evidências que eu já tinha até aquele ponto. Nova York é um estado de culpa em termos de divórcio, e a quantidade avassaladora de provas que eu tinha, exibindo a infidelidade de Sue, praticamente solidificou. Eu poderia pregá-la na parede em um caso de divórcio. Meu advogado me instruiu a organizar todas as minhas finanças em preparação para qualquer divisão de bens que pudesse resultar. Eu fui além disso, retirando secretamente todo o meu dinheiro de nossas contas conjuntas e colocando-o em minhas contas pessoais. Além disso, comecei a procurar um apartamento como parte da segunda fase. Agora estamos em novembro e eu não mudei meu comportamento, na verdade, intensifiquei. Aqui é onde minha amiga Nina entra em cena. Para contextualizar, Nina e Sue nunca foram o que se chamaria de próximas. Conheci Nina no primeiro ano do ensino médio, 2 anos antes de conhecer Sue. Desde então, Sue viu Nina como uma ameaça, pois ela é minha amiga mais próxima do sexo feminino. Sempre houve uma falta de confiança de Sue em relação a Nina, embora Sue nunca tenha abordado isso diretamente, é óbvio para qualquer pessoa que preste atenção. Nina, por outro lado, nunca foi fã de Sue. No início do relacionamento entre eu e Sue, Nina chamou minha atenção para como Sue estava se impondo em nosso grupo de amigos, algo que não acontecia com os amigos de Sue, o que irritava Nina porque ela sabia por que Sue estava fazendo isso. Mesmo agora, não há amigos homens além de Talarico no círculo de Sue, enquanto Nina é a única mulher no meu círculo. Nina ficou presa no exterior devido ao vírus e finalmente voltou a Nova York em 3 de novembro. Joey e eu decidimos celebrar seu retorno com uma noite na casa de Joey para jantar e bebidas. Havia apenas 5 de nós, Joey, a esposa de Joey que é irmã de Nina, Nina e eu. Seguindo as diretrizes do CDC, levamos o vírus muito a sério. Nina, sendo a mentora maligna que é, teve uma ideia maquiavélica para provocar Sue. Ela sugeriu que tirássemos algumas fotos no mesmo estilo das fotos que eu descobri de Sue e Talarico meses antes e as postássemos no meu Facebook. E foi exatamente isso que fizemos. Sue só ficou sabendo disso no dia 5, pois imagino que alguns amigos notaram minhas atualizações e viram o quanto eu estava próximo de Nina. Isso mexeu muito com a mente dela, porque ela ainda acreditava que eu estava traindo e posso garantir que ela queria acusar Nina. Mas ela sabia que Nina tinha ficado presa na Europa pela maior parte do ano. Ainda assim, isso não a impediu de tentar me repreender naquela noite por estar tão à vontade nas fotos. Vi isso como uma oportunidade de entregar o golpe final para o nocaute. Eu disse, e quanto às fotos suas com o Talarico do ano passado? Ele estava bem à vontade nelas. Mas você me viu ficar chateado com isso. Ela ficou olhando como um cervo nos faróis do carro. Foi a primeira vez que mencionei o nome do cara durante toda essa situação. A roda do hamster em sua cabeça começou a girar em tempo real enquanto ela tentava explicar essas fotos. Até aquele momento ela nem sabia que eu as tinha visto. Isso porque eu usava pouco o Facebook. Quando eu realmente postava algo, era como um evento para as pessoas, o que é por isso que as fotos com Nina especificamente chamaram tanta atenção entre nossos círculos. Ela tentou explicar, ele é assim com todo mundo.
Ele é apenas uma pessoa muito amigável. Eu entendo como parece, mas não há nada lá. Desculpe se essas fotos te magoaram, eu vou apagá-las. Não, não são as fotos que me magoam. O fato de você ter estado com o cara durante um ano inteiro enquanto mentia para mim que estava trabalhando horas extras e saindo com amigos é o que me machuca. Mas a vingança, como o tenente-comandante Worf de Star Trek disse famosamente, é um prato que se serve frio. A partir daquela noite, Sue estava sendo extraordinariamente pegajosa e atenciosa comigo. Ela estava tentando iniciar carinho e intimidade comigo, e eu a ignorava em todas as oportunidades. Ao mesmo tempo, eu ainda estava arquivando tudo o que ela dizia para o talarico. Nesse ponto, eu já estava completamente insensível. Qualquer desejo que eu pudesse ter tido de salvar meu casamento desapareceu no dia em que iniciei a primeira fase do meu plano. Ela está confidenciando a ele que eu piorei, que ela não sabe o que fazer, e sente que eu a odeio absolutamente. E então vem a bomba, ela diz que não pode mais vê-lo, a culpa é demais para ela, e ela sente que o karma está sufocando. Ela não pode arriscar me perder. Ela diz que ama profundamente o talarico, mas ainda está apaixonada por mim e precisa salvar seu casamento antes de me perder. Não, minha querida, você está cerca de 8 meses atrasada para isso. O talarico perde a cabeça, dizendo coisas adoráveis como: ele não te ama do jeito que eu te amo. Você está cometendo um erro e você não pode simplesmente me descartar assim. Essa cadeia de mensagens seria a última coisa que eles teriam até cerca de 3 semanas atrás. Ao longo do restante de novembro até dezembro, Sue está presa em um limbo. Ela está tentando avaliar onde está minha cabeça e ainda não consegue dizer se estou realmente sendo infiel. Enquanto isso, o talarico está constantemente explodindo o telefone dela diariamente, mas ela não está respondendo a ele. Eu havia verificar o telefone com frequência e depois guardá-lo rapidamente. Enquanto isso, a segunda fase do plano estava oficialmente concluída, os papéis do divórcio estavam prontos. Eu havia encontrado um estúdio em Coop City, uma área conhecida pelos nova-iorquinos, e assinei um contrato de 2 anos. Todo o meu dinheiro estava na minha conta pessoal. Eu estava pronto para desferir meu golpe final. Agora estamos no dia de ação de graças. Meu filho mais velho e sua namorada estavam hospedando uma pequena reunião com nossas famílias. Então, eu, meu filho mais velho, sua namorada, os pais dela, Sue e nosso filho mais novo tivemos uma ótima noite. Minha nora está estudando para ser chefe e fez toda a comida sozinha. Essa garota sabe cozinhar. Como eu tinha que manter as aparências de que nada estava errado entre Sue e eu, iniciei carinho com ela várias vezes naquela noite. Beijos na bochecha, abraços fofos, envolver meus braços ao redor do ombro dela por trás. Os gestos não passaram despercebidos por ela, e ela se deleitou com isso. Lembre-se de que era a primeira vez que eu tocava essa mulher desde que beijei o topo de sua cabeça na noite em que ela me confrontou em outubro, então, há cerca de 2 meses. Não vou mentir, me senti repelido por fazer isso, mas eu tinha que fazer. Não podia arriscar o plano, e me manter distante dela diante dos meus meninos e dos pais da minha nora ativaria alarmes. Meu filho mais novo decide ficar na casa do irmão naquela noite, então, Sue e eu vamos para casa. No caminho de volta, ela me agradece por estar tão bom para ela e diz: não sei o que você está passando, meu amor, mas estou aqui para você. Eu tive que me segurar para não começar a rir maniacamente novamente, mas respondi dizendo: eu sei, só preciso de tempo. Pela primeira vez, realisticamente, desde a primavera, fizemos isso naquela noite. Pensei: por que não? Com o que estou prestes a fazer, posso muito bem ter alguma ação antes de deletá-la da minha existência. Não vou entrar em detalhes, mas não foi amor. Quando terminei, ela estava um pedaço de carne deitada lá, tentando descobrir a direção do caminhão que a atropelou. Nada de carinho ou qualquer coisa depois. Eu simplesmente me levantei, tomei banho e fui dormir no meu escritório. Para a confusão dela, embora eu tenha usado proteção pela primeira vez em 2 décadas. Ela ficou definitivamente perplexa com isso, mas não fez perguntas. Com certeza, eu não ia fazer ao natural, sabendo o que ela vinha fazendo com o talarico por meses até aquele ponto. Eu acordo no dia seguinte e verifico meu aplicativo espião pela primeira vez em semanas. Ela respondeu ao cara e ele foi cheio de novela. Ele confessou seu amor por ela, disse que ela estava perdendo tempo tentando reacender uma chama em mim,
que ela tinha estado em uma prisão comigo por 23 anos e merecia experimentar o amor e carinho de um homem que a valorizasse. Lembre-se, esse cara tem 27 anos, 5 anos mais velho que nosso filho mais velho, e está totalmente apaixonado por uma mãe casada de 45 anos. O que acontece a seguir é a vingança nuclear mais intensa que você pode imaginar, mas isso está na parte 2, que será o próximo vídeo aqui no canal. Então, confira o link no topo da descrição e, por alguma razão, se não estiver lá, inscreva-se e clique no sino para ativar as notificações para não perder.